Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan Curitiba, para todo o estado do Paraná, neste sábado 5 de outubro. E agora eu recebo aqui os meus dois outros convidados, o casal Mônica e Clóvis Borges, que são os fundadores de uma das entidades mais importantes, eu diria hoje, não é só de Curitiba, nem do Paraná, nem do Brasil, mas do mundo. São os fundadores da SPVS, a Sociedade Paranaense de Pesquisa em Vida Selvagem, uma sigla que está aí na cabeça de muita gente, muitos paranaenses e brasileiros também. Já, e não é de hoje, há 40 anos os dois fundaram a SPVS, que tem sede aqui em Curitiba e faz um trabalho aí na área ambiental, mas não é um trabalho que começou agora, não é um modismo nem nada. Primeiramente, bom dia Clóvis, bom dia Mônica. Bom dia, Bessa. Bom dia, Bessa. Prazer tê-los aqui com a gente hoje para bater esse papo. Olha só, amanhã temos eleições, né? Então, e o tema conservação da natureza, meio ambiente, nunca teve tão presente nos discursos políticos, né? Vamos começar por aí. Exatamente, a oportunidade que existe de gerar as mudanças que todo mundo está percebendo que são necessárias, passam pelas eleições, passam pelas escolhas, e embora a pauta da conservação da natureza, do uso das áreas naturais como resiliência, tudo isso que está acontecendo, as grandes enchentes, as queimadas, o que nós chamamos de eventos extremos, a gente não percebe ainda na pauta dos principais candidatos uma demonstração de importância desse tema. Então, mesmo passando as eleições, é importante a sociedade ter um comportamento de cobrança maior para que essas medidas necessárias de considerar a natureza um integrante dos negócios, um integrante da nossa qualidade de vida, é muito importante. O exercício de cada vez mais, né? Cada vez mais. Uhum. E, bom, essas eleições, só para a gente fechar esse tema aqui, eleições, elas são municipais, os prefeitos, e mesmo os vereadores, né, que são do Poder Legislativo, talvez tenham um pouco a fazer, né, poucos pelo meio ambiente. Isso é mais uma questão, está mais em nível estadual e federal, né? Eu acho que não, Bessa. Eu acho que não necessariamente, claro. A grande influência que acontece no campo, ela está no âmbito municipal e é onde você tem mais interferência política, mais pressões sobre os gestores públicos que precisariam de mais atendimento. Existe sim, você tem razão, uma necessidade de fortalecimento dos órgãos estaduais e federais, que na área de meio ambiente de origem sempre foram muito limitadas, muito aquém do esforço necessário. Mas a gestão municipal, por exemplo, Curitiba, ela precisa, e essa é uma das teses que nós levantamos, pensar no seu entorno. Já passou do tempo de que a cidade de Curitiba, que depende da água dos municípios do seu entorno, colabore de forma efetiva na proteção desses remanescentes, integrando uma agenda com os municípios que estão ao seu redor. Então, todas as eleições são importantes, todos os gestores públicos têm grande responsabilidade e a gente espera que essas eleições reflitam, em função do comportamento dos eleitores, uma atenção maior sobre esse tema específico da conservação. Você acha, Mônica, por exemplo, que os eleitores hoje estão prestando mais atenção nos candidatos, naqueles que falam muito do meio ambiente, ou em pautas mais gerais, assim? Eu acho que ainda falta uma consciência e um exercício da cidadania geral, assim. A pauta de meio ambiente, ela nunca teve tão presente hoje nessa nossa história de 40 anos. Então, atualmente, ela é uma pauta que preocupa diariamente. Se você for pensar na água, poluição, falando da poluição de Curitiba, é impressionante o que nós estamos vivendo hoje. Então, não estamos mais isolados. Os problemas ambientais, eles são generalizados, mas eu acho que ainda falta uma consciência, um exercício mesmo de cada um, de se posicionar e fazer a sua parte. Certo. Bom, agora vamos aqui então falar sobre, né, a
SPVS, a Sociedade Paranaense de Pesquisa em Vida Selvagem. Clóvis, você é médico veterinário, né? Você Exato. é bióloga? Bióloga. Bom, mas você tem até mais a ver com a área, né, do que o Clóvis, né? O Clóvis, você é veterinário, você chegou a atuar? Eu me formei em 81 e fugi do caminho tradicional da veterinária e fui buscar caminhos, e foi onde acabei encontrando um grupo de pessoas, incluindo a Mônica, no Museu de História Natural aqui de Curitiba. Vocês são casados há quantos anos? Desde 89. 89. Então, já são 35 anos. Já são 35 anos, mas em 81, 82 nós nos encontramos no Capão do Embuia. O Pedro Scherer era ali o curador, que é um ornitólogo, agrônomo. Certo. E eu procurei justamente onde havia espaço para se trabalhar com uma coisa que eu imaginei que o curso iria me fornecer e não forneceu. A formação veio depois, e tudo isso explica a própria criação da SPVS, que a partir do museu, esse grupo que se formou buscou uma alternativa, porque não havia nessa época, nem dentro do poder público, nem nas empresas, interesse em você ser assimilado para trabalhar com conservação. Criamos a SPVS com outro... Essa palavra mal era pronunciada na época, né? Nós éramos vistos como românticos, como alguém que não tinha o que fazer. É muito estranho realmente essa falta de noção de importância de algumas décadas atrás, e isso vai mudando ao longo do tempo. A década de 90 já está um pouco mais responsável. Está dizendo que vocês eram vistos como pessoas desocupadas, né? Esses caras exatamente, não... Exatamente. Em vez de trabalhar, ficam aí se preocupando com... Isso. E contra o desenvolvimento. Com mata. E contra o mato. Contra o desenvolvimento, que é uma das peculiaridades que até hoje a gente percebe que existe, né? Aliar a conservação ao desenvolvimento econômico é um desafio que persiste, e nós ainda perdemos áreas aqui no Paraná. Que é o tema desse livro, inclusive, aqui que você me presenteou, Produção de Natureza, né? Exatamente. Do Inácio Jiménez Pérez, né? Que é um livro... Deixa eu mostrar ele aqui. Aí. Esse livro traz uma contextualização de adequação de linguagem, da importância de você unir forças, de você ter atores indo na mesma direção para buscar resultados. E o livro aponta um monte de exemplos aqui no Brasil e fora do Brasil, em que a conservação é uma parte para uma estrutura de desenvolvimento econômico. Nós estamos fazendo uma iniciativa aqui no litoral, entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, chamada Grande Reserva Mata Atlântica, usando o conceito de produção de natureza. Áreas bem conservadas geram economia, empregos, renda e desenvolvimento econômico. Você tirou a conservação como fim e colocou a conservação como meio, e isso tem evoluído de uma forma extremamente positiva nos últimos 5, 6 anos. Mas lá atrás, quando vocês criaram a SPVS, qual era, assim, digamos, né, vocês eram bem mais jovens, né? Ainda são jovens, mas eu digo bem mais jovens porque vocês tinham já, né, aquela fase de ideal, né, assim, né, que é própria, né, de uma certa idade e tudo mais. Qual era ali a intenção naquele momento? Trabalharmos com conservação e permanecemos juntos. Então, na época, nós queríamos dar um apoio ao museu. O museu, ele tinha uma estrutura ligada ao município, estado. Tem horas que ele estava no município, estado, e a gente percebeu que o museu, ele não conseguia absorver aquele grupo. Nós éramos um grupo grande, quase 20 estudantes, estagiários, que o museu não conseguiria contratar esse número de pessoas. Então, resolvemos criar uma instituição formalizada para oferecer esse trabalho, que era uma demanda que já percebíamos muito carente. E foi com essa intenção que surgiu a SPVS, mas a partir do momento que nós criamos essa estrutura formalizada, achamos que iam bater na nossa porta procurando a SPVS. Poxa, vocês estão aí, é um grupo formal. Isso não aconteceu. Então, dos 24 pessoas, eu e Clóvis e mais 2 biólogas, entendemos que existia um esforço muito grande de gestão, de busca de tirar a instituição do papel. Então foi desta forma que nós
perseguimos os primeiros anos da SPVS, fazendo trabalho, jornada dupla, né? Universidade, estágio ainda e a SPVS. Mas para continuar trabalhando, para levar o tema da conservação que não estava sendo atendido no nosso ponto de vista. Uhum. E essa área, né, que forma hoje a grande reserva Mata Atlântica, né? É esse o nome? Exatamente. Isso, essa área vocês conseguiram adquiri-la, né, com apoio já de entidades internacionais, né? Então, a grande reserva Mata Atlântica é toda a região. São quase 3 milhões de hectares, é uma área gigantesca, 60 municípios. Nós tivemos uma oportunidade no comecinho dos anos 2000 de adquirir áreas, são 19 mil hectares na forma de reservas naturais. Esse é um projeto, é um dos grandes projetos, com recurso de empresas privadas, buscando atender duas demandas específicas. Combater o aquecimento global, já era no comecinho dos anos 2000 um projeto pioneiro mostrando que áreas naturais fixam carbono, ou seja, mantém o carbono fixado na forma de vegetação, e isso ajuda a combater o aquecimento global, e conservação da natureza. O chamado sequestro de carbono. O sequestro de carbono. Foi um projeto muito pioneiro, um dos primeiros do mundo, propiciou a criação dessas reservas em Antonina e Guaraqueçaba, e hoje, como resultado desse trabalho, nós temos a provisão de água de todo o município de Antonina saindo de dentro das reservas. Isso é um dos ganhos excepcionais de termos protegido essas áreas, e geramos ICMS. Nós geramos quase 10 milhões de reais de ICMS ecológico para esses dois municípios. Então, conseguimos demonstrar na região a importância do negócio conservação da natureza, gerando, além dos empregos dos nossos funcionários, gerando um ativo econômico, gerando benefícios para a economia regional e para o bem-estar da sociedade. Porque a imagem, Clóvis e Mônica, que as pessoas que militam, né, em favor do meio ambiente ainda passam para uma certa parte da sociedade, que são pessoas que são contra, né, o agronegócio, contra a atividade econômica, porque querem deixar tudo lá preservado, intocável, né, intocado. Uhum. Claro que olhando assim a uma certa distância, acho que todo mundo quer isso, né? Você olha ali, você desce pro litoral e vê aquela maravilha da Serra do Mar, você fala, poxa vida, isso aqui nunca, né, deveria ser, enfim, né, tem que ficar aí por séculos, milênios, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Bom, são narrativas que elas extrapolam um pouco a realidade, né? O movimento de conservação da natureza aqui no Brasil, ele busca um equilíbrio entre a manutenção de áreas naturais suficientes para você manter o que nós chamamos hoje de serviços que a natureza presta. Um desses serviços, que é o mais fácil de ser entendido, é a água. A água de superfície é gerada a partir da existência de áreas naturais. Se você perde as áreas naturais por completo, essa água deixa de existir. E vai criar enxurradas, vai sedimentar rios. E esse equilíbrio é que nós perdemos nas últimas décadas. Nós passamos dos limites, especialmente quando você fala do Planalto. De Curitiba em relação a Foz do Iguaçu, nós temos uma situação muitas vezes de terra arrasada, floresta com araucária, que é típica aqui do Paraná, praticamente não existe mais. Então nós temos, na verdade, um déficit, e ainda, como você coloca, ainda se mantém essa narrativa de que os conservacionistas são radicais. Uhum. E eu diria para você que talvez o radical esteja do outro lado, e nós precisamos conciliar esses interesses e buscar somar forças, porque todo mundo está perdendo. Tem aquela imagem do eco-chato, né? Que evidentemente não é o caso de vocês, mas existe esse estigma, né? É uma pecha que talvez a Mônica possa dar uma opinião sobre isso. Se você for olhar o valor de uma terra aberta, é muito maior do que uma área com floresta. Então, isso, ele tem uma tendência agora de valorização dessas áreas com florestas, com base em todos esses serviços que o Clóvis está trazendo: água, carbono, polinização, reciclagem de minerais. Só que se você olhar numa tabela, o DECOR, que é o Departamento de Economia Rural, pegando o recorte do litoral, uma área aberta é 50 mil hectares, uma área de floresta é 5 mil hectares.
Então, são com esses padrões que você ainda tem que trabalhar e tem que trazer esses ganhos, esse ativo. A área ambiental tem que se transformar num ativo para as pessoas, para os produtores, e é com esse princípio que a gente tem que trabalhar. Eu estou percebendo, Clóvis e Mônica, que é mais um trabalho de convencimento, né, ao longo de todas essas décadas aí, né? O que vocês e outras entidades que atuam nesse setor vêm fazendo, né? É muito importante a gente perceber o universo de instituições na academia, no terceiro setor, e o papel do terceiro setor, da organização que atua nessa área, não é gerar resultado em escala, é gerar políticas públicas. Então, você tem que ter um perfil inovador, você tem que desafiar a sociedade com iniciativas diferentes e fazer, aí que entra o que você acabou de colocar. Como que eu atuo dentro do poder público e dentro da iniciativa privada para que isso gere um resultado de escala. Então, nós estamos falando de políticas públicas que têm que ser implantadas, de mudanças de comportamento, essa assimilação da conservação como parte dos negócios e a narrativa, para a gente não ser muito exigente no sentido de um comportamento ético, de preocupação com o outro, de exercício de cidadania, que é uma construção que leva muito tempo, e nós não temos muito tempo mais, é lidar com a parte financeira. Quanto vale uma área bem conservada em benefício da sociedade? E como se monetiza isso? É um corte de caminho, Bessa. Porque nós temos que acelerar as mudanças de comportamento que não vêm acontecendo, apesar dos bons exemplos de instituições como a SPVS e tantas outras, que mostram para a sociedade alguns caminhos, e você ainda tem um bloqueio. Mas agora a humanidade está percebendo, né, a urgência, né, do problema. Né? Tem uma luz vermelha já, não é nem laranja, amarela. Nem amarela. Gritando ali que nós extrapolamos esse limite viável de sobrevivência da espécie humana. Essa que é a situação. Certo. Agora, é interessante observar isso que você estava falando, Clóvis, que algumas empresas, poucas talvez ainda, mas algumas empresas perceberam já há um certo tempo essa necessidade. Nós temos aqui o caso do Boticário, né? São grandes parceiros. Que adquiriu lá uma área, né? Aquela reserva. Salto do Morato, em Guaraqueçaba. E são grandes parceiros, a SPVS é mais antiga, mas desde a criação da Fundação Grupo Boticário, nós temos trabalhado em conjunto, somado forças, são um dos grandes parceiros que nós temos, junto com outras corporações, e o exemplo do Grupo Boticário, ele realmente deveria ser mais propagado, porque nós deveríamos ter muitas outras empresas seguindo esse mesmo propósito de entender que esse investimento que eles fazem, voltado à proteção do patrimônio natural, é um ganho estratégico, é um fortalecimento do negócio e, ao mesmo tempo, atende uma demanda da sociedade que é já emergencial. Outras empresas têm feito isso. Mas isso, desculpe te interromper, eles nem fazem isso tanto como estratégia para vender mais perfume, não é isso, né? Não é. É uma questão que a própria empresa acredita mesmo, né? Do meu ponto de vista, eles ganham dos dois lados. Sim. Eles têm um posicionamento de respeito à natureza e fazem investimentos sem interesse, mas toda a sociedade sabe que o Grupo Boticário tem esse tipo de compromisso, e isso certamente reflete de forma positiva em relação à imagem da empresa. E isso é muito importante ser colocado como exemplo. Nós temos também o caso da Posigraf, do Grupo Positivo, que adotou uma área na Lapa de 130 hectares há mais de 20 anos, e ele voluntariamente mantém uma porção de último remanescente de floresta com araucária aqui na região metropolitana, e com isso mostra para os seus clientes, para os seus funcionários, para toda a sociedade, um posicionamento estratégico que é esperado, né? E que agrega valor para essa empresa. E isso é muito importante da gente incentivar, fazer com que as empresas percebam que é uma oportunidade de investimento, é uma oportunidade de reconhecer o valor da natureza e fortalecer o seu próprio negócio como uma estratégia de sobreviver lá na frente, não só conservando a natureza, mas sendo reconhecido e sendo preferido pela sociedade, que cada vez mais vai cobrar
um posicionamento das empresas e dos governos. Se não existisse a SPVS, talvez algumas outras entidades que hoje estão atuando aí junto com vocês e tal, ou paralelamente, como é que vocês acham que hoje estariam essas áreas aqui do nosso litoral? Bom, nós mudamos a história da região. Quando nós chegamos na região, foi no início dos anos 90, ficamos 10 anos fazendo uma série de projetos pontuais e no início dos anos 2000, então tivemos a oportunidade de adquirir, como o Cláudio falou, 40 fazendas de búfalos. A partir daí, nós iniciamos um processo de restauração dessas áreas e outras unidades de conservação. Nesses 24 anos de existência dessas 3 reservas, também foram criadas. Então, de certa forma, esse esforço da SPVS, esse trabalho desenvolvido com os locais e também com o poder público municipal, mudou a história da região. Devolvemos a verdadeira vocação para aquela região, que é uma área natural, conservada, com biodiversidade, podendo gerar recursos, como é o caso de CMS ecológico para os municípios, e turismo de natureza e a cultura local também sendo preservada. O turismo de natureza está cada vez mais em alta. Né? A gente vê aí que as pessoas hoje estão buscando, né, esse refúgio na natureza, né, para fugir do caos urbano. Então, Bessa, a Grande Reserva Mata Atlântica tem essa prerrogativa, criar nessa região de quase 3 milhões de hectares um destino de turismo internacional. A gente pensa que para ver áreas naturais tem que ir para Costa Rica, tem que ir para a África, tem que ir para a Austrália, tem que ir para o Chile, para a Argentina, e nós temos aqui do nosso lado, a menos de 80 quilômetros, a gente entra na Floresta Atlântica bem conservada, com atrativos que não perdem para nenhum lugar do mundo. E dá para fazer isso descendo de trem pela Serra do Mar, né? Que é um passeio belíssimo. Uma diversidade de ambientes naturais aí impressionante. Sim. Desde o Planalto, pode... A gente sai da Floresta com Araucária, campos naturais que nós temos aqui no Planalto, os campos de altitude aqui nas montanhas, a Floresta Atlântica de encosta, Floresta Atlântica de planície, as restingas, que são as áreas mais próximas do mar, os manguezais, o estuário, quer dizer, não é uma floresta, é um conjunto de ecossistemas que formam o bioma Mata Atlântica e que faz com que você tenha uma alta biodiversidade e, ao mesmo tempo, paisagens exuberantes e cultura local. Isso não perde para nenhum lugar, a gente tem isso como um enorme ativo econômico. E a SPVS atua só aqui no litoral? Não, a gente tem atuação mais ampla no sul do Brasil, já atuamos em outros estados, estamos trabalhando em São Paulo e temos apenas práticas diferentes. A região metropolitana tem uma metodologia justamente de convencer a necessidade de proteger o entorno. No interior, nós temos uma estratégia de, primeiro, antes de você restaurar áreas, proteger os fragmentos, as últimas áreas de campos e de floresta com araucária que existem, são menos de 1% de áreas bem conservadas, então isso é prioridade. A gente segue a ciência. A gente busca seguir, a SPVS tem essa característica de ser uma instituição que segue prioridades científicas e tenta aplicar isso em campo e convencer os outros atores para aplicar essas práticas que a gente exercita. Não é nada feito de forma empírica, né? Exatamente. Vocês trabalham em cima de dados. É fundamental, porque eu costumo dizer, Bessa, se você trabalha num pronto-socorro, recebe um cliente, um paciente que chega lá com uma artéria femoral rompida e um corte no supercílio, se você escolher a intervenção de suturar o supercílio, o paciente vai morrer. A conservação da natureza é a mesma coisa. A gente tem que saber o que tem que ser feito em primeiro lugar, senão você vai estar arriscando gastar recursos e não ter resultado. Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas quero te perguntar 2 coisas ainda. Dá tempo ainda de reverter toda essa situação que estamos vendo aí? Os conservacionistas obrigatoriamente têm que ser otimistas, não podemos desistir nunca. Nós temos perdido tempo pela falta de mobilização da sociedade, mas sempre há possibilidade de reverter processos. É um desafio gigantesco e que se avoluma a cada ano em que a gente não consegue reverter o cenário presente.
Certo. E, Mônica, vocês, no comecinho aqui, né, eu falei rapidamente sobre a história, né, da fundação da SPVS. Ela começou ali onde hoje é o Shopping Cristal. É o Shopping Cristal, nascemos ali, foi de comodato, não pagávamos nada, ficamos 10 anos naquela casa, na Comendador, e ocupávamos 5 mil metros quadrados. Fizemos até uma unidade de educação ambiental, recebíamos crianças ali, muitas crianças. Exatamente onde é o shopping hoje? Onde é o shopping, naquela Casa Branca, na Comendador, eu me lembro. Araújo, que era a antiga sede da gráfica da Impressora Paranaense, Impressora né? Paranaense, onde meu pai tinha um pequeno escritório de uma empresa de cartões postais e nós exploramos ao máximo a paciência dele por os primeiros anos da SPVS. Eu queria fazer um agradecimento a você. Você nos acompanhou grande parte dessa história e você não imagina como as nossas celebrações eram completas quando nós víamos a citação, quando você parabenizava a SPVS pelos nossos aniversários, pelo nosso trabalho. Isso fez uma diferença na nossa história. Era muito importante para a SPVS. Somos um grupo não corporativo, um grupo de jovens, e ser reconhecido por você na sua coluna sempre teve um valor muito grande para a SPVS. Que bom, fico feliz de ter podido, não vou dizer botar um tijolinho, né? Porque estamos falando de natureza aí, mas botar umas mudinhas lá, talvez. Com certeza. Parabéns pelo trabalho de vocês. Certamente faltaram muitos temas aqui para ser abordados, né? Eu sei que vocês se inspiraram aí no trabalho do fundador da North Face, né? O Douglas Tompkins, né? Exato. Né? Que é também um benfeitor da natureza, né? Sim, na verdade o Douglas foi um empresário que vendeu uma empresa multinacional para criar parques nacionais no Chile e na Argentina. Isso. O que cria uma escala de intervenção fora do normal, única no mundo praticamente, e ele nos inspirou nessa iniciativa da Grande Reserva Mata Atlântica, hoje que tem apoio também em parceria com a Fundação Grupo Boticário, outros players hoje. Hoje tem 800 atores integrados, fortalecendo a iniciativa da Grande Reserva, que é inspirada nos projetos do Douglas Tompkins na Argentina. 800 atores, é uma superprodução em favor da natureza. E ele falou para nós, quando nós o conhecemos, que 2% da população entende do que nós estamos falando. E os 98% têm que vir juntos se os 2% estão fazendo um bom trabalho. Pois é um desafio enorme, né? Clóvis e Mônica, muito obrigado pela presença hoje aqui, batendo esse papo com a gente aqui no Grandes por Bessa. Amanhã temos eleições, né? Espero que as pessoas votem de maneira consciente em todos os sentidos, né? Não só em relação à natureza, mas, enfim, que façam as suas escolhas de maneira consciente e não assim só por mera obrigação, né? Muito bem. O Grandes por Bessa de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Vem aí o meu amigo Carlos Eduardo Canto com o seu Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Um ótimo fim de semana e até sábado que vem. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.